Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, você tem que sair, tem que fugir e escapar desse erro que se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido. Sim, porque isso é um outro evangelho. É um evangelho que já foi muito além do evangelho de Cristo. Muito além mesmo. E por estar dessa forma que está hoje, misturado ao comércio, ao misticismo, ao cristianismo, à facilitação das riquezas, à prosperidade financeira, ao amor do dinheiro, a outras doutrinas, a muitas coisas que são inconvenientes para a vida daqueles que são santos, que por estar cheio de muitas coisas erradas, por estar levando muitas pessoas para práticas erradas, esse outro evangelho, você não deve ficar nele. E você não deve tolerar de boa mente quem venha pregando esse evangelho para você. Isso, de sua parte, é algo errado. E você não pode praticar algo errado. Você tem que praticar o que é certo. E o que é certo para a sua vida é você voltar para o evangelho genuíno, segundo essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida, no qual ele está falando claramente para você isso, para você voltar para o evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer na sua vida hoje. Então você não pode negligenciar uma mensagem que traz para você essa verdade. Então, chegou a hora de você entender isso uma vez por todas, para que assim você consiga fugir, escapar e sair fora desse evangelho misturado, deturpado e pervertido, que infelizmente está sendo pregado para você nas denominações. É nas denominações. Não é na praça da esquina, não é na praia, não é no rio, não é no estádio de futebol, nem no açougue. Não, é nas denominações. Por mais incrível que pareça, é nas denominações. Essa é a realidade que o Senhor Jesus está vendo o que está acontecendo. E ele, ao ver isso, ao ver que você está envolvido e enredado por esse outro evangelho, misturado para o pervertido, que está te arrastando para a ruína e perdição, está te arrastando para você praticar coisas erradas, coisas que o Senhor Jesus não concorda nem aprova. Quando ele ver isso acontecendo, ele está agindo para te salvar disso aí, para te arrebatar desse fogo, para você sair disso aí, você escapar desse negócio que se chama evangelho misturado dentro do padre pervertido. E por isso ele envia essa mensagem para a sua vida, que é muito clara e simples. E essa mensagem não deixa dúvida no que você deve fazer, porque essa mensagem te coloca entre duas opções: o evangelho genuíno e o evangelho misturado, deturpado e pervertido, para você escolher, para você decidir, para você discernir qual é o melhor para a sua vida. E, sem sombra de dúvida alguma, o melhor para a sua vida é você voltar para o evangelho genuíno, para permanecer na verdade desse evangelho e para nunca se afastar da esperança do evangelho genuíno. Então, o Senhor Jesus está fazendo algo certo, algo para o seu próprio bem. Mas agora é você que tem que tomar a decisão. Ele te dá a oportunidade de você, de acordo com essa mensagem, sair do evangelho misturado com o pervertido e voltar para o evangelho genuíno. Ele te dá essa oportunidade. Ele está te dando essa chance de você fazer isso. Mas agora, quem tem que fazer isso é você. Você que tem que decidir. Você tem que fazer a sua escolha voluntária e espontânea, sem pressão alguma. Ele não pressiona ninguém. Pelo contrário,
ele deixa que a pessoa escolha por si mesma. Porque cada pessoa hoje, principalmente os adultos, já tem faculdades mentais exercitadas para discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, para fazer a escolha certa, para escolher aquilo que é bom, aquilo que é certo. E nesse caso, o que é certo para a sua vida é você voltar para o Evangelho genuíno. Então você tem que decidir isso hoje. Por quê, meus irmãos? Nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, está se agravando muito mais esse evangelho misturado dentro do padre pervertido, está se agravando muito mais. Está levando muitas pessoas estão sendo levadas por essas pregações desse evangelho misturado dentro do padre pervertido. Está pervertendo a consciência, a fé de muitos. Muitos estão se afastando da fé, apostatando. Muitos já se recusam a dar ouvido à verdade. Por exemplo, muitas pessoas que estão ouvindo eu falando aqui, baseado nessa mensagem, não vai querer dar ouvidos, porque acha ou entende que o melhor para elas é ficar nas denominações, sempre tolerando quem vem pregando o evangelho misturado do padre pervertido para elas. Porque, infelizmente, esse outro evangelho, ele traz vantagens financeiras, traz prosperidade financeira para elas. Elas enriquecem, elas querem ficar ricas, elas se apegaram ao amor do dinheiro. E quando a pessoa se apega, quando o coração da pessoa está nessas coisas, é difícil largar, é difícil abrir mão, é difícil renunciar. Porque o evangelho genuíno não se propõe a fazer ninguém querer ficar rico. Não se propõe para fazer ninguém a querer prosperidade financeira, querer fascinação de riquezas, querer ficar rico. Não, pelo contrário. A mensagem do evangelho é para você ajuntar tesouros no céu e não na terra. Mas, infelizmente, a mensagem que é pregada por esse evangelho misturado com o padre pervertido leva as pessoas a ajuntarem tesouros na terra. E assim, a vida delas, o coração delas está nessas riquezas terrenas. E elas vivem assim. Só que até disso, o Senhor Jesus quer livrar elas, dando a elas a oportunidade de voltar para o evangelho genuíno. Mas nem todos vão querer voltar. Muitos vão querer se recusar a voltar. Porque o evangelho genuíno não traz essa vantagem financeira. Pelo contrário. Então, por causa disso, eles continuam naquele evangelho, pregando esse evangelho. As denominações estão lotadas de pessoas assim, ávidas por isso. E isso é algo contrário ao que o Senhor Jesus ensinou para mim e para você. Pela pregação do evangelho genuíno, ele pregou para nos desligarmos disso. E foi isso que ele falou para aquele jovem. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Aquele jovem se recusou, porque o coração dele estava pegado nas propriedades que ele tinha, nas riquezas que ele tinha, terrenas. E ele foi embora. Ao ouvir a resposta do Senhor Jesus, ele foi embora triste. E foi viver com as suas riquezas e deixou para trás a oportunidade de ter um tesouro no céu. Então, para que isso não possa acontecer com você, o Senhor Jesus te manda essa mensagem aqui hoje, muito clara, para que você possa começar a se atentar para isso, possa começar a se conscientizar da necessidade que você tem hoje de voltar para o evangelho genuíno, porque é só isso que vai fazer a sua vida em Cristo ser saudável, ser perfeita. Então, chegou a hora de você entender isso de uma vez por todas, para que assim você possa permanecer em Cristo Jesus e no evangelho que ele pregou, que é o evangelho do reino, evangelho que ele diz que todo homem tem que se esforçar para entrar. Então se esforce para entrar nesse evangelho,
porque isso vai contribuir para o seu próprio bem. Então que você possa fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas, hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. E o nome dessa mensagem é A Lei de Cristo. Sim, meus irmãos, existe a Lei de Cristo. Porque durante muito tempo, a lei mosaica vigorou. Ela teve vigência durante muitos anos. E essa lei mosaica, ela permaneceu no povo de Israel durante muitos anos, muitos séculos. Mas chegou o momento de que essa lei ela foi revogada. Quando o Senhor Jesus disse na cruz, está consumado, ele consumou a lei mosaica. Porque ali, até a sua morte de cruz, ele cumpriu toda a lei. Porque ele falou que, para as pessoas não pensarem que ele veio revogar a lei. Ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. E ele cumpriu toda a lei mosaica, que até então nenhum homem conseguia cumprir. Nem homem, nem mulher, nem Moisés, nem Davi, nem Josué, nem ninguém conseguia cumprir. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele cumpriu toda a lei. Todos os preceitos, os mandamentos, tudo mesmo. Não passou nenhum. E ele encravou esse escrito de dívida na cruz. Está escrito isso. Então, quando ele cumpriu essa lei, passou a vigorar a lei de Cristo. Porque quando o sacerdócio levítico passou para o sacerdócio de Cristo, houve mudança de lei. Então, passou a existir no mundo não mais a lei mosaica, mas sim a lei de Cristo. E essa lei de Cristo é que está vigorando agora. Ela está em vigência. Essa é a lei que nós devemos cumprir agora. Nós devemos obedecer, nós devemos praticar. Porque essa lei que é agora a que nós temos que dar valor, importância. Porque é uma lei de Cristo. Não uma lei mosaica, mas é uma lei de Cristo, é uma lei eterna, que é uma lei muito superior à lei mosaica. Muito superior mesmo em tudo. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso, porque essa lei faz parte da vida em Cristo. Nenhum de nós que somos em Cristo e que amamos ao Senhor Jesus sinceramente, não podemos ficar de fora dessa lei, mas devemos ficar por dentro, inteirados dessa lei, compreendendo essa lei. Essa lei tem que estar em nossas vidas. Ela tem que ser praticada por nós. Nós devemos obedecer a essa lei. Essa lei é importante. Então, para cada um de nós devemos viver de acordo com a lei de Cristo, hoje e sempre. Tem que ser assim. E não pode haver discordâncias em relação a isso. Quem discorda disso está discordando do próprio Senhor Jesus, da própria lei. E não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. Não podemos ficar vivendo na lei mosaica. A lei mosaica era a sombra de coisas futuras. A lei mosaica era a sombra da lei de Cristo. A lei mosaica vigorou até um certo tempo, mas depois veio a lei de Cristo, que foi implantada. E está em vigência até hoje, vai continuar para sempre. Então nós devemos ficar debaixo dessa lei, sempre. Porque essa lei é boa para as nossas vidas, é importante, é útil. Ela é uma lei que nos aperfeiçoa. Então vamos deixar que essa lei possa nos conduzir para o que é perfeito, cada vez mais. Assim, nós devemos viver de acordo com essa lei, apegados a essa lei com firmeza, porque é isso que vai nos fazer viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então, meus irmãos, chegou a hora de entendermos isso de uma vez por todas. E essa mensagem
aqui, que se chama A Lei de Cristo, vai nos esclarecer um pouco mais sobre isso. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, porque esse texto que eu vou ler aqui tem um pouco a ver com a mensagem de hoje. Porque esse texto aqui também vai falar sobre lei. E esse texto está aqui na Epístola aos Hebreus. Está escrito assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, meus irmãos, está afirmada uma nova aliança, não igual à antiga aliança, mas é diferente, é oposta, é superior àquela. Então é nessa aliança que nós devemos estar firmados, porque foi firmada uma nova aliança. Para mim, para você, pelo próprio Deus. Ele fez isso. Agora, temos que viver nessa nova aliança. E nessa nova aliança, o próprio Deus diz que Ele imprimiu na nossa mente, na sua mente, na minha mente, as suas leis. Essas leis estão imprimidas na nossa mente para nunca mais sair, para ficar lá, para produzir bons resultados em nossas vidas. Essa lei imprimida em nossas mentes nunca mais vai sair, vai ficar ali e vai nos levar cada vez mais a viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, porque Ele ainda diz aqui que inscreveu essas leis em nosso próprio coração. Então, meus irmãos, ele escreveu essas leis no nosso próprio coração, não com tinta nem papel, como foi aquela lei mosaica, ou não em pedras, em papel, em pergaminhos, que foi escrita aquela lei mosaica. Não, ele escreveu no nosso coração, para ficar no nosso coração gravado para sempre. Porque não foi com letras, mas foi com o Espírito que ele fez isso. Então, essa lei está em nossas vidas e nunca mais vai sair. Essas leis que ele inscreveu no nosso coração vão ficar para sempre, para que, assim, possamos viver de acordo com essas leis, debaixo dessa lei de Deus. Então, meus irmãos, isso é muito importante, porque ele diz que ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Então, meus irmãos, essa lei que foi imprimida em nossa mente, inscrita em nossos corações, está de acordo com a lei de Cristo. Totalmente de acordo, não está em desacordo com a lei de Cristo. Pelo contrário, está em acordo. São praticamente iguais, são praticamente a mesma coisa. Então, nós devemos dar valor a isso, tanto a essa lei que foi imprimida em nossa mente, inscrita em nosso coração, como a lei de Cristo. Porque, para que assim as duas andem juntas, em conformidade em nossas vidas. Então, nós devemos dar valor a isso. Porque o que está escrito, não vai ser mudado, não vai ser revogado, mas vai permanecer em nossas vidas para sempre. Então nós devemos estar debaixo da lei de Cristo. Isso é importante. Durante todo o período de nossa peregrinação, tem que ser assim. Não podemos se desviar disso em tempo algum. Não podemos deixar isso em tempo algum. Porque não tem como mais deixar. Porque já está em nossa vida, impregnado em nossas vidas para sempre, residindo em nossas vidas, fazendo moradia, e nunca mais vai sair. Essa lei de Cristo nunca mais vai sair de nossas vidas, vai ficar para sempre. Então, meus irmãos, vamos permanecer debaixo dessa lei, vamos obedecer a essa lei, vamos viver de acordo com essa lei, para que essa lei possa gerar bons resultados em nossas vidas cada vez mais. Então agora eu vou ler essa mensagem aqui
que se chama a Lei de Cristo. Está escrito assim. Ela começa assim. Está escrito, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Meu irmão, hoje temos que entender um pouco sobre a lei de Cristo, que nos é revelada pelas Escrituras, porque, segundo as Escrituras, sabemos que houve mudança de lei, pois quando o sacerdócio levítico foi mudado para o sacerdócio de Cristo, a lei mosaica, na qual o sacerdócio levítico estava baseado, foi revogada. Então, necessariamente, passou a vigorar a lei de Cristo. E foi por ela que se introduziu uma esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. É assim que está escrito. Leia na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, do versículo 11 ao 14. Meu irmão, a lei mosaica era fraca e inútil. Por isso, ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. É assim que está escrito. Leia na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19. Mas a lei de Cristo, que nós devemos considerar atentamente, é lei perfeita. Só ela possui todas as qualidades e nenhum defeito. Sim, meu irmão, só a lei de Cristo, que é a única em que nós devemos perseverar, é lei da liberdade. Isso significa que foi ela que nos deu autonomia de ação, independência e ousadia. Meu irmão, é só a lei de Cristo que nós devemos praticar. É assim que está escrito. Leia na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Meu irmão, hoje, para cumprirmos a lei de Cristo, temos que, como irmãos, nos ajudarmos mutuamente. Temos que nos auxiliar uns aos outros. É assim que está escrito. Leia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Meu irmão, hoje nós temos que viver debaixo da lei de Cristo, da mesma forma que o apóstolo Paulo vivia, e podemos usar a tática de agir como se fôssemos iguais aos que ainda não estão debaixo dessa lei, para ganhá-los para Cristo, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 21. Meu irmão, quem vive debaixo da lei de Cristo nunca vai se desligar de Cristo e nem decair de sua graça. Meu irmão, se vivermos debaixo dessa lei, Cristo para tudo nos aproveitará. Meu irmão, é importante que hoje você e eu saibamos que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos deixou sem nenhuma condenação e também nos livrou da lei do pecado e da morte. É assim que está escrito. Leia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Meu irmão, até o final de sua carreira, obedeça apenas à lei de Cristo, com seriedade e fidelidade, para que assim você sempre viva de uma forma digna do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado. Então, meus irmãos, cabe a cada um de nós hoje entendemos isso, que o Senhor Jesus nos falou sobre através dessa mensagem. Porque essa mensagem foi muito esclarecedora para as nossas vidas. E está de acordo com as Escrituras. E isso nos dá mais motivo ainda para termos essa mensagem como algo importante para nossas vidas. É relevante para nossas vidas. Ela nos edifica para que possamos viver debaixo da lei de Cristo. Tudo já foi esclarecido sobre isso. Agora, com esse esclarecimento, eu espero que não haja mais dúvida
mas sim só certeza e convicção de que devemos viver debaixo da lei de Cristo, praticando, cumprindo, obedecendo essa lei. Essa lei é importante. Ela tem que permanecer em nossas vidas para sempre. Na sua vida, na minha vida, tem que ser assim. Não há outra coisa que nós devemos fazer, porque todas as coisas que estivermos fazendo, que seja contrário a essa lei de Cristo, temos que deixar de fazer, temos que nos corrigir desses erros, nos purificar desses erros, para que não possamos tropeçar em tempo algum. Então, meus irmãos, é necessário sim, hoje, que possamos nos purificar de tudo aquilo que está sendo, de tudo aquilo que estamos praticando, que seja contrário à lei de Cristo, para que possamos viver em conformidade com essa lei, dia após dia, sem parar. Tem que ser assim. Então, meus irmãos, vamos dar valor a isso, porque o Senhor Jesus passou por tudo aquilo, foi obediente até a morte de cruz, para que essa lei pudesse existir, pudesse vigorar no mundo. Então, para cada um de nós hoje, nós temos que dar essa importância, esse valor a esse sacrifício que o Senhor Jesus fez para que essa lei hoje pudesse existir. Para que, pelo sacerdócio dele, essa lei necessariamente começou a existir no mundo. Quando houve mudança de lei. Ou seja, quando houve mudança de lei, se acabou a lei mosaica e começou a existir a lei de Cristo. E é debaixo dessa lei de Cristo que devemos ficar. É isso que ele espera de cada um de nós, que possamos ser os defensores dessa lei, defender essa lei. Para defender essa lei, temos que estar inteirados dela, temos que estar obedecendo ela, praticando. Ela tem que estar em nossa mente, em nosso coração. Então, meus irmãos, isso é sério demais. Temos que nos apegar com mais firmeza a isso, porque as verdades que nós ouvimos por causa dessa lei, nós devemos permanecer e não negligenciar. Não podemos negligenciar tais verdades que vêm através dessa lei. Pelo contrário, devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas que vêm através dessa lei, para que assim possamos permanecer na verdade. É isso que o Senhor Jesus espera que façamos. Ele nos falou tudo isso hoje para nos esclarecer, para tirar nossas dúvidas, para que em nossa consciência e em nossa fé possamos nos firmar ainda mais nessa lei de Cristo. Então, meus irmãos, isso é muito importante para as nossas vidas. Então, que possamos agora agir de acordo com a lei de Cristo. Esqueça a lei mosaica. A lei mosaica já acabou. O próprio Senhor Jesus falou que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo pregado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele, é o que está escrito. O Senhor Jesus cumpriu a lei mosaica. Isso significa que você não tem mais que praticar a lei. Porque o que está escrito é que essa lei mosaica nunca aperfeiçoou coisa alguma. Era fraca e inútil. E por causa disso se introduziu uma esperança superior pela qual nos chegamos a Deus, que é a lei de Cristo. Então, meus irmãos, vamos dar valor a isso. Porque ao fazermos isso, ao darmos valor à lei de Cristo, e assim vivemos debaixo dela, vamos viver para sempre, para o inteiro agrado do Senhor Jesus. E também vamos viver de um modo digno do Evangelho. Porque o Evangelho também é algo que está de acordo com a lei de Cristo. Tem que estar de acordo, não pode estar contrário. O Evangelho genuíno tem que estar de acordo com a lei de Cristo. Então, meus irmãos, isso é mais uma razão para darmos valor à lei de Cristo, que ela é muito importante para as nossas vidas. Ela é o meio pelo qual o Senhor Jesus vai nos conduzir para as práticas certas, para as obras aprovadas por Ele, para aquilo que Ele concorda que estejamos praticando. Então, isso possa acontecer conosco,
que nós possamos viver debaixo dessa lei para sempre, sem nunca nos desviarmos dela em tempo algum. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.